Eu espero que o Espírito Santo tenha misericórdia e use a minha vida para falar com você, amém? Antes de dividir com você uma palavra, a palavra que eu tenho hoje com você, eu preciso da sua atenção agora com isso. A palavra que eu tenho para dividir com você hoje, eu não quero pregar verdades, eu quero explanar algumas verdades com você. Qual é a diferença de pregar verdades e explanar verdades? A diferença é que a explanação das verdades precisa contundentemente, imediatamente mudar a nossa história. Porque o que nos atrapalha não é as trevas. O que nos atrapalha é a ausência de luz. Entenda bem isso. Obrigado, querido, ficou ótimo. Quando você não caminha na luz, as trevas te alcançam. Ou nos alcançam. Então, quando a gente tem a revelação, tem luz, você caminha mais rápido. Quando você tem luz, sua vida muda. Eu vou provar a você isso. Tem pessoas que nasceram para dar certo e dão errado porque fugiram da luz. Sabe quem na Bíblia? Quem você acha na Bíblia que foi mais preparado e tinha tudo para dar certo e deu errado? Sabe quem? O pastor disse Sansão, também ele. Mas sabe qual é na Bíblia, pastor, quem mais tinha chance de dar certo e deu errado? Porque escolheu as trevas e não a luz? Satanás. Ele poderia ter feito tudo certo. E ele fez tudo errado porque escolheu as trevas e não a luz. Mas quando a luz chega, as trevas têm que sair. Então tomara que hoje a explanação das verdades de Deus hoje seja mais do que oportunidade de você ouvir uma palavra. Seja oportunidade de você colocar isso na sua vida. Na minha vida. Por exemplo, nós fizemos lá esse ano, na minha igreja, eu vi que vocês estão aqui, o ano da maturidade. Lá na nossa igreja nós fizemos o propósito esse ano, o tema nosso lá foi servindo para um propósito maior. E aí eu conversei com o irmão falou comigo assim, pastor, o tema nosso é servindo para o propósito maior. Como é que nós vamos conseguir isso? Eu entendo, irmãos, que não é difícil servir, o difícil é encontrar os servos. Porque as pessoas podem servir sem ser servo. É ou não é verdade? Agora, servir sem ser servo não serve. O que serve para servir é ser servo. Como hoje, aqui de manhã, o que eu quero falar hoje é com relação, depois da sua conversão e do seu batismo no Espírito Santo, a coisa mais importante da sua vida, o seu chamado. Eu vou repetir, eu quero falar sobre a coisa mais importante da sua vida, depois da sua conversão e da experiência com o Espírito Santo, o seu chamado. Eu quero insistir nisso antes de pregar, antes de abrir a Bíblia com você, para que você entenda, escute bem, preste bem atenção, eu quero falar do seu chamado, da sua liderança. Por que eu quero falar da sua liderança? Porque todo mundo é chamado. Alguém pode dizer assim, olha, eu ouvi muita gente pregar que todo mundo é chamado para ser líder, eu concordo. Mas nem todo mundo se torna líder, mas ele tem liderança. A liderança é inata. Talvez ele não se torne um líder, mas ele tem que desenvolver uma liderança, porque quem foi salvo que está aqui hoje, independente disso, você nunca mais é neutro. Nunca mais você será neutro. Ou você influencia para o mal, ou você influencia para o bem. Ou alguém vai olhar para você e vai dizer assim, olha, eu quero ser igual a você. Ou o sujeito vai dizer, eu nunca quero ser igual a você. Você nunca mais vai ser neutro. Quando eu digo que nunca mais vai ser neutro, eu estou dizendo algo tão sério. Nunca mais neutro, eu estou dizendo para você de que se você não abençoar, você amaldiçoa.
Então hoje é como se, imagina alguém aqui, todo mundo conhece um jogador de futebol hoje que é estrela no país e no mundo, Neymar. Imagine você se você quebrar as pernas do Neymar e falar com ele que ele nunca mais vai andar. Talvez ele não importe com ganhar dinheiro, mas ele importe em não realizar aquilo que ele tem mais vontade de fazer. Eu quero dizer para você que o seu chamado precisa ser para você a coisa mais importante da sua vida. Você precisa estar disposto, se for necessário, pagar um preço alto. Aleluia. Repita comigo, diga pagar um preço alto. Por que pagar um preço alto? Porque aquilo que tem valor, tem preço. Nem sempre aquilo que tem preço tem valor, mas aquilo que tem valor, não importa o preço. Não é verdade? Você pode chegar e olhar uma coisa, e se ela tiver preço, mas não tiver valor para você, você não paga. Ela é cara, mas você não paga porque ela não tem valor. Mas quando algo tem valor para você, você paga o preço que for necessário. Imagina você chega perto, você, pelo menos eu sou assim, eu vou comprar uma roupa para mim, eu olho, por exemplo, o preço. Mas quando é para minha mulher, eu olho o valor para ela. Quando é para mim, eu olho o preço. Quando é para ela, eu olho se ela gostou. Porque para mim é mais importante do que o preço, é o valor. Seu chamado, não importa o valor que você tem que pagar, o preço que você tenha que pagar, desde que você dê o valor exato para aquilo que Deus te chamou para ser. Estou iniciando isso para a gente entender onde que a gente quer chegar. Porque escute bem, se você não valorizar o seu chamado, qualquer preço vai ser demais. Vamos dizer isso junto, se eu não valorizar o meu chamado, qualquer preço será demais. Agora, quando você valoriza, qualquer preço é de menos. Não interessa, é pouco, porque você valoriza. Então hoje eu quero resgatar isso para a sua vida. Por exemplo, você discerne bem quem vem aqui hoje de manhã, porque não tinha, talvez alguns estão aqui exaustos, cansados, deixaram muitas coisas e vieram aqui hoje, estão valorizando. Outros tinham oportunidade e optaram por não vir, porque não valorizam. Não é verdade? Então quando a gente valoriza, isso é precioso. Eu queria que você valorizasse sempre. Você quer ver uma coisa para você saber se você está valorizando? Não fica aborrecido comigo. Mas aquilo que você ama, ele se reflete na sua vida diária. Com o que você ocupa diariamente? Deixa eu fazer uma pergunta para você que pode chocá-lo, desanimá-lo um pouco, mas ao mesmo tempo vai abrir um horizonte para você. Quantos de vocês acreditam que Deus tem um chamado na sua vida? Levante sua mão. Continue com a mão bem alta, erguida, bem alta. Não fica chateado comigo, mas se eu chegar lá na sua casa e olhar no seu guarda-roupa, você tiver mais roupa do que livro, não é verdade. Quem toca? Você já percebeu que quem toca paga num negócio desse aqui uma fortuna? Porque para ele, isso vale muito, só para fazer um som diferente. Aleluia. Eu quero que você se apaixone pelo que Deus está colocando na mão de vocês. Pastor, fique em pé um minutinho. Continua com a mão erguida, igreja. Olha para eles. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Valoriza e ama um pastor que dá a você a chance de colocar em evidência, para colocar em questão, para você poder exercer o seu chamado. Ore por ele, pede a Deus para poder abençoar quem tem coragem de fazer uma reunião de manhã, para abençoar a sua vida, para fazer você decolar, para fazer você crescer, para apagar seu fogo com gasolina.
ora por ele, abençoa a vida de quem quer seu bem. Quem não quer deixar você no analfabetismo ministerial, quem não quer deixar sua liderança morta, quem não quer usar você só para dar o dízimo, mas quem quer chamar você para poder entender que você tem um chamado, tem uma vocação, tem algo para realizar, Deus está chamando você, então ora pela sua liderança, anda com ele. Obrigado, pastor. É por isso que ele fez tudo isso aqui hoje. Cada vez que eu chego aqui, eu penso que é aqui, que é aqui. Que eu chego aqui, aqui não é aqui. Tem um negócio diferente. Hoje eu cheguei aqui, vi tudo aqui desse jeito. Vi vocês cantando tudo de preto. Eu não poderia tocar aqui e cantar de preto, porque eu ia desaparecer. Cinza já está diferente, já está difícil. Mas eu vejo, aí tem algo novo, tem algo. Sabe o que é isso? Vi gente se mexer. Eu estou aqui hoje, de fato, de verdade, porque eu gosto da gente estar junto. Nas vezes que a gente conversa, às vezes a gente conversa 1 hora e meia no telefone, trocando ideias a respeito do reino de Deus. Quem ama a sua liderança faz isso. Você entra num supermercado, mais ou menos assim. Outro dia eu entrei no Extra. Cheguei lá e falei, nossa, que dá um igrejão. É isso que fica no coração do cara. É ou não é verdade? O cara só pensa nisso. Minha esposa, outro dia, eu falei para ela assim, escuta, nós vamos no centro. Ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou dar uma passadinha na livraria. Ela disse, de jeito nenhum. Nós estamos sem dinheiro. Eu falei, como é que você sabe que eu vou gastar? Deus tem algo para a sua vida hoje, aleluia. Vamos colocar um texto, Jeremias capítulo 5, verso 1. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Pastor, quanto tempo eu tenho aqui? Você me fala aqui o tempo. Tomara que, quando eu passar o tempo aqui, vocês me falam, amém? Jeremias capítulo 5, versículo de número 1. Enquanto ele coloca o texto e você procura, eu quero que você esteja com os olhos na Bíblia, mas com os ouvidos para me ouvir. Eu quero que você reflita uma coisa comigo. Deus está à procura de 4 tipos de elementos. O primeiro elemento que Deus está na procura, não estou colocando na ordem cronológica, mas a primeira coisa que Deus está à procura, se você olhar na Bíblia, por exemplo, que nós não mais conhecemos, é Deus está à procura dos adoradores. Lá em João, capítulo 4, diz que ele está à procura dos adoradores. Ele não está à procura de adoração, ele está à procura dos adoradores. Porque nem sempre aonde há adoração, há adoradores. Mas aonde há adoradores, vai haver adoração. Então, para Deus, o que interessa é o adorador. O segundo que Deus está à procura, é que Deus está à procura em Ezequiel 22:30, Deus está à procura daqueles que se colocam na brecha. São aqueles que estão para interceder. Deus estava à procura de um homem que intercedesse para que o povo não fosse para o cativeiro durante 70 anos e não encontrou. Deus procura, repita comigo, diga, Deus procura. O que eu estou dizendo é que Deus tem uma lupa. Deus está como agulha no palheiro. Deus está procurando porque Deus está em escassez de achar. Irmãos, eu não estou falando que é um líder que está procurando, eu estou falando que Deus é que procura. Deus é que está procurando. O terceiro tipo de coisa que Deus procura está no Salmo 101, verso 6. Deus procura os fiéis da terra. Deus sai procurando os fiéis no Salmo 101, verso 6. E agora, nesse verso, Deus dá uma palavra para Jeremias para que ele também procurasse. Ele procurasse alguém. E olha só. Percorram as ruas de Jerusalém. Olhem, observem em suas praças para ver se pode encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Olha bem, algumas traduções, e então eu perdoarei a cidade. Algumas traduções devem estar para percorrer as ruas, as praças de Jerusalém, para tirar informação.
Eu não sei quem tem isso aí na Bíblia. A Bíblia deve estar: informai-vos. Deus está dizendo: procure informação. Tenta encontrar alguém. Mas não pode ser qualquer tipo de alguém. Tem que ser um alguém de verdade. Um alguém que se comprometa. Alguém que tenha duas qualidades. Alguém que tenha o coração honesto e que busque a verdade. Então o que Deus promete? Deus promete perdoar a cidade. Por que Deus procura? Eu entendo que Deus procura, irmãos, liderança, e não só liderança, mas Ele procura liderança verdadeira, porque falsa se encontra com facilidade. Liderança falsa você encontra aos montes, mas a nossa sociedade está sofrendo esse vazio dessa qualidade de gente, exatamente porque elas não são fáceis de se encontrar. O governo está mostrando isso, a nossa nação mostra isso. Nós estamos a cada dia assistindo à corrupção, nós estamos assistindo à deslealdade, nós estamos assistindo, infelizmente, pessoas legislando em causa própria. E a verdade é que com isso a sociedade, as comunidades e as nações estão sofrendo, exatamente, irmãos, por causa da ausência desse tipo de líder. Um líder que não se encontra com facilidade, um líder que não se encontra de qualquer maneira, é como um caminhão de ouro. Você não vê caminhão de ouro aberto todos os dias andando na rua. Mas a verdade é que se nós não encontrarmos, nós vamos entender que daqui a um tempo, infelizmente, nós vamos viver um tempo onde se não estivermos dispostos a procurar, infelizmente, irmãos, o nosso mundo vai perecer. Por que o mundo vai perecer? Porque Deus carece dessas pessoas legítimas. Deus carece dessas pessoas justas, honestas, responsáveis. E Deus está à procura delas, e tomara que eu esteja pregando para elas hoje aqui. Talvez você diga assim: pastor, há uma grande escassez, há uma grande dificuldade para encontrá-las. Mas se o grande trabalho nosso é encontrar essas pessoas, qual é o remédio? Se eles estão em falta, o que nós temos que fazer? Na minha opinião, irmãos, o nosso papel como igreja nessa geração, se nós estamos procurando nas praças, se nós estamos procurando nos informar e não temos encontrado, qual é o papel sensacional que Deus está colocando para a igreja hoje? Qual é o remédio? O remédio é o surgimento, é a construção de novos homens e mulheres de Deus. Deus está desafiando a gente para poder levantar novas pessoas que não serão convocadas e desafiadas apenas pela competência, mas acima de tudo, pelo comprometimento com a justiça, pelo comprometimento com a verdade. Agora, para ter comprometimento com a verdade, nós não podemos ser nem egoístas e nem egocêntricos. Não dá para ficar olhando para o próprio umbigo. Nós temos que entender, você que está aqui hoje, escute bem, preste bem atenção, você não está sendo chamado por Deus hoje, e diga-se de passagem, já é uma honra você liderar uma célula, é uma honra você poder fazer alguma coisa no reino de Deus, mas eu quero dizer a você que você está sendo chamado para mais do que liderar tarefas, você está sendo chamado para liderar pessoas, você está sendo chamado para desenvolver pessoas. O que isso significa? Significa, irmãos, que a gente tem que ter coragem, ousadia e dedicação. Eu vou repetir: coragem, ousadia e dedicação. Porque se a sociedade tem carência dessas pessoas, e o próprio Deus tem carência dessas pessoas, se o mundo está com falta deles, irmãos, entenda bem uma coisa: o mundo precisa de respostas. Deus quer dar respostas ao mundo, e as respostas não estão lá fora, as respostas estão aqui dentro. É Deus que vai levantar aqui nessa igreja, e tomara que Ele esteja levantando gente que vai liderar socialmente,
gente que vai liderar economicamente a cidade, gente que vai governar, querido, politicamente essa cidade, gente que vai mudar a educação dessa cidade, gente que vai mudar espiritualmente essa cidade, gente que vai mudar a realidade desse mundo. Mas contudo, irmãos, as pessoas estão procurando agora nesse tempo de eleição lá fora. E por que estão procurando lá fora? Porque há ausência de muitos aqui dentro. A ausência. Eu não vim falar de política, mas eu vim dizer a você, querido, que eu resolvi votar em um camarada chamado Bolsonaro, principalmente pela coragem do cara, pelo senso de justiça, pelo desejo de acertar, por não se corromper. E você pode perceber que parece que é a luta de um contra todos. Porque o mundo lá fora é um mundo injusto, e ele não pode produzir as pessoas justas. Todos nós reconhecemos, irmãos, de que água, fonte salgada, não gera água doce. Então a responsabilidade de mudar o mundo está sobre a igreja. Eu vou repetir, a responsabilidade de mudar o mundo está sobre a igreja. E como é que a gente vai fazer isso? Quando nós tomarmos a responsabilidade, não só de produzir, mas de reproduzir liderança saudável. Repita comigo, diga: produzir e reproduzir liderança saudável. Deixa eu falar uma coisa para você nesse aspecto hoje, deixa eu gastar um tempinho com você nisso. Nós estamos muitas vezes preocupados com a produção sem pensar na reprodução. A maneira de você saber da reprodução é quando você faz uma pergunta e espera a resposta que você vai fazer agora para quem está do seu lado. Olha para ele e pergunta para ele: você gostaria de pastorear um rebanho como você? Olha para mim aqui. Eu vi alguns de vocês que tiveram até medo de fazer a pergunta. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta com alegria. Diga: você gostaria de pastorear um rebanho igual a você? Se a nossa resposta é não, nós estamos errados na nossa reprodução. Porque nós precisamos de lembrar da nossa, não só da nossa produção, mas da nossa reprodução. Então nós temos que entender que para que o mundo mude, nós precisamos de mudar a nossa qualidade. E o foco da nossa mensagem, o foco da nossa pregação, não deve ser apenas de preparar as pessoas para ir para o céu, mas é também preparar as pessoas para assumir responsabilidade na terra. A gente, irmãos, prega muito de que Jesus vai voltar e nós vamos para o céu, e a gente fica pensando o tempo todo em abandonar o mundo, abandonar o planeta, mas Deus está nos chamando para poder se comprometer com Ele enquanto estivermos vivos. Deus está deixando você viver mais um ano, Deus está deixando você estar vivo hoje, é para você mudar a realidade dessa cidade, é para você mudar a realidade de onde você vive, é para você mudar a realidade de onde você está estabelecido. Então nós hoje temos a responsabilidade de mudar aquilo que precisa ser mudado, na nossa geração e na geração futura. Aleluia. Mas para isso Deus precisa de candidatos. Onde estão os candidatos que vão mudar isso aqui hoje? Onde estão os candidatos que vão mudar aqui hoje? Então continue com sua mão erguida se você é o candidato que deseja mudar isso. Deixa eu falar para você uma coisa: todos nós somos chamados para ser. E nós precisamos de ser chamados para ser e ter coragem de nos tornar. Entenda bem, chamado para ser, nós estamos aqui. Nos tornar, precisamos estar lá. E nesse período de ser chamado para ser e se tornar, é que nós precisamos de aguentar a mudança. Aleluia. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque o espaço entre ser chamado para ser e se tornar é um caminho árduo, estreito, duro, difícil. Pode abaixar a sua mão, obrigado. Porque nada no reino de Deus é feito de forma instantânea.
Nada no reino de Deus é feito, irmãos, no efeito miojo. Nada no reino de Deus é feito de maneira cesariana. Tudo no reino de Deus é feito por parto normal. Demora 9 meses e dói muito. Incomoda bastante. E nós precisamos hoje, irmãos, entender que nós temos que acostumar a entender que o trabalho de Deus na vida da gente é ininterrupto, é permanente, é infinito. E nós precisamos de entender que se Deus nos chamou para crescer, para desenvolver, então nós temos que mudar a nossa vida, porque senão nós seremos como trovão sem chuva. Nós seremos, irmãos, como relâmpago, mas não cai água. Nós seremos como barulho sem resultado. E é por isso que Deus hoje nos trouxe aqui nesta manhã, para poder fazer com que a nossa liderança não seja uma liderança infantil, não seja uma liderança menina que foge de suas responsabilidades. Deus está confiando algo grandioso na minha vida e na sua vida, assim como confiou na mão de Moisés, como confiou na mão de Josué, como confiou na mão de Jeremias. Deus está confiando algo maravilhoso na minha vida e na sua vida. E hoje, nesta manhã, Deus nos trouxe hoje aqui para tirar a nossa fralda e nos dar a nossa farda, para tirar a nossa mamadeira e nos dar a nossa espada. Deus nos trouxe hoje aqui para tirar o pirulito da nossa boca, para parar de fazer a gente brincar de videogame, brincar de roda, e entender que a gente está numa batalha, está numa guerra contra Satanás, e o Espírito Santo tem que vir sobre nós, e nós precisamos de ser tomados de ousadia. Amados, eu estou convencido que nada vai mudar se a gente não mudar. Tudo muda quando a gente muda. Nada acontece sem que a gente mude a mentalidade da gente, a liderança da gente. Nada muda e nada desenvolve, nada melhora. Nem a nossa família, nem a nossa nação, nem a nossa comunidade, nem a nossa igreja, nem o nosso estado. Nada muda se a gente não muda a liderança da gente. Porque tudo que Deus vai fazer, Ele faz por meio do líder. Se nós queremos que a igreja mude, nossa liderança muda. Porque aqueles que estão debaixo de nós vão fazer aquilo que nós estamos fazendo. Eles vão olhar para nós e vão se mirar na gente. A nação, a comunidade, irmãos, nós sempre vamos influenciar alguém, aleluia. Será que você está entendendo isso hoje, aleluia? Amém, irmãos? Aí então, qual que é o papel que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que estamos fazendo aqui hoje. Preparar. Repita comigo, diga preparar. Vamos dizer isso juntos? Preparar. Aleluia. O que é preparar? Preparar, irmão, significa equipar. Porque talvez você diga assim, pastor, bem, eu já tenho tudo que preciso. Eu já sou batizado no Espírito Santo. Eu já sou consagrado para o ministério. Deixa eu falar para você uma coisa. Ser consagrado não é ser preparado. Tem muita gente que é consagrada nominalmente, recebeu a imposição das mãos, mas é despreparado. Nós estamos vivendo o tempo mais difícil hoje de liderança despreparada emocionalmente. A gente tem muito talento, mas não tem comportamento. A gente tem, na verdade, infelizmente, muitos dons, mas pouco fruto. Porque a gente está despreparado. Não é verdade? A gente hoje está vivendo um tempo de despreparação quando a gente pensa que é ungido. E aí, irmãos, eu confio na unção de Deus. Eu creio na unção de Deus. Eu prego sobre a unção de Deus. Eu quero que todos sejam ungidos. Mas eu quero dizer, irmãos, que poder, dons e unção, tudo isso, irmãos, não substitui o lugar de trazer luz para nós. De trazer entendimento. Nós somos chamados, irmãos, para uma grande obra. Nós somos chamados para fazer uma grande diferença. Nós somos chamados para mudar a realidade. Deus colocou essa igreja aqui nesse lugar, não para desenvolver uma tarefa, mas para desenvolver pessoas, para transformar esta região que ela vive. E aonde a igreja chega, as coisas mudam. Você pode perceber que aonde a igreja chega, Saci Pererê vai embora. Mula sem cabeça acaba. Injustiça termina.
Mentiras são completamente extirpadas. Por quê? Porque aonde chega uma liderança, tudo muda. Aleluia. Aleluia. Mas se a gente não estiver disposto a ser trabalhado, quantos de vocês creem que Deus está te chamando para a liderança? Digam aleluia. Por favor, levante a sua mão e deixa eu dizer uma coisa para você, para abrir um espaço na minha mensagem que eu não ia abrir, mas eu prefiro. Quem não está disposto a ser tratado, ele quer fazer algo porque ele é imposto, ele vira impostor. Quem não quer ser trabalhado, ao contrário de se transformar em um canal, ele se torna, infelizmente, um entrave, em um laço. Ele vira astro, ele vira estrela. O que eu hoje vejo é pessoas que, ao contrário de se tornarem líderes, se tornaram gerentes, porque herdaram alguma coisa sem percorrer o caminho difícil. E qual é o caminho difícil? A primeira coisa do caminho difícil. Propositalmente eu coloquei você com a mão erguida. A principal e o primeiro passo para a gente receber o treinamento é a gente entender que nós precisamos de pais espirituais. Repita comigo, diga pais espirituais. Diga famílias espirituais. Pode abaixar a sua mão. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Todos nós precisamos de entender de que nós precisamos de famílias espirituais. Repita isso comigo, diga famílias espirituais. Eu vou provar a você que precisamos de família espiritual. Você se lembra de Adão? Adão, na Bíblia, quem criou Adão? Deus. Foi ou não foi verdade? E Adão nasceu de que tamanho? Adão nasceu grande. Adão teve quem o criou, mas não teve pai humano que o educou. Não teve mãe. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que Adão não teve a oportunidade de ter treinamento. Ele queimou etapas e já foi liderar o jardim. Na primeira vez que ele teve uma prova, a serpente veio falar com Eva, e Eva veio falar com ele. O que aconteceu? Ele caiu. E por que ele caiu? Porque ele já nasceu grande, e aquilo que nasce grande é monstro. Deixa eu dizer para nós uma coisa: todo mundo que deseja avançar na sua liderança precisa entender que ele não vai começar aonde outros estão terminando. Ele precisa de estar disposto a percorrer um caminho. Tem gente que infelizmente começa e já quer avançar de uma noite para o dia. Ele tem algo instantâneo na vida. Irmãos, liderança precisa ter paciência. E você está aqui hoje de manhã, você precisa entender que você está aqui hoje. E talvez alguém que esteja liderando a sua vida, esteja tratando o seu caráter, esteja tratando em áreas da sua vida. Mas isso faz parte do processo. Porque quando nós não somos tratados, quando nós não somos moldados, quando nós não somos esculpidos, quando nós não somos, irmãos, tratados pelo fogo de Deus, nós corremos o sério risco de receber tinta, de ser uma porcelana que não está pronta para receber tinta, e na hora ela estoura. Se você perceber bem, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não falhou. O segundo Adão foi Jesus, que nasceu de uma mulher, e ele cresceu como criança. Ele teve a idade adolescente, ele teve a idade adulta, ele teve um pai, ele teve uma mãe. O que eu estou tentando dizer para você? Ele não queimou etapa. Existem etapas da vida da gente que precisam ser construídas. Repita comigo, diga etapas. Outra vez, diga etapas. Irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. Jesus não queimou etapas de tal maneira que ele teve que aprender a ser submisso. Ele foi obediente até a morte de cruz. Aleluia. O grande problema nosso é que nós estamos querendo queimar etapas. A Bíblia diz que Jesus foi fiel. Ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu o que é ter privação. Ele aprendeu o que é ter provação. Ele aprendeu o que é ter sofrimento. Muitos de nós queremos ser líderes sem aprender o que é sofrimento. Faz parte do itinerário. Aleluia.
A provação faz parte do itinerário. A privação faz parte do itinerário. Por que isso tudo faz parte? Porque quando chega o momento de você ser provado, você será aprovado. Jesus foi provado e na hora de ser provado, ele foi aprovado. Porque ele teve alguém que o treinou. Ele teve um pai e uma mãe que o treinou. Deixa eu dizer para você uma coisa, irmãos. Aprenda a entender que todos nós precisamos de ser treinados por um mentor. Você tem o seu pastor? Esteja debaixo da cobertura da sua liderança. Aleluia. Aleluia. Mas escute bem, esteja debaixo da liderança do seu pastor em submissão e não em obediência. Porque obedecer não é o mesmo que submeter. Muita gente confunde. Às vezes você pode obedecer sem submeter. Agora quem submete, obedece, porque primeiro obedeceu interiormente. Vocês conhecem a história do menino que queria obedecer só externamente? A mãe dele, o pastor disse assim, vamos ficar de pé. O menino falou, não vou ficar em pé. A mãe dele, fica em pé. Ele diz, não vou ficar em pé. A mãe dele pegou assim, deu um beliscão assim, torceu o bracinho dele assim, arrancou até a pele e falou, fica em pé. Aí ele não aguentando de dor, ele levantou assim, ficou em pé, assim, sentindo aquela dor, olhou para ela e falou assim, olha, no corpo eu estou em pé, mas no coração eu estou sentado. Parece muitos crentes, não é verdade? Ele não aprende o caminho de submeter a uma liderança de forma submissa. Ele não aprende que é melhor ter um pai, um treinador, uma catapulta espiritual que vai fazer com que ele avance. Todos nós precisamos disso. Quem quer crescer, quem quer avançar na sua liderança, precisa de mentores. Repita comigo, diga mentores. Irmãos, eu vou falar para você uma coisa. Durante meus 30 anos de ministério, Deus colocou vários mentores para mim. Um dos mentores que Deus colocou para mim foi o pastor Walter. Pastor Walter, hoje eu tenho 52 anos de idade, o pastor Walter teria 53 de ministério. Já pensou o que é isso? O que eu tenho de idade, ele teria de ministério, 1 ano a mais. Quando eu comecei meu ministério, eu tinha 20 anos de idade, e eu comecei o meu ministério, e aí eu encontrava com o pastor Walter para conversar com ele à noite, e nós ficávamos 2, 3 horas. Ele não era um exímio pregador, ele não era, irmãos, de maneira alguma, alguém reconhecidamente como um preletor de sucesso. Ele não tinha uma igreja de sucesso, mas ele me ensinou algumas coisas tão sensacionais. Ele disse para mim assim, Sérgio, no início do seu ministério você vai aprender a fazer assim. Depois você vai ter que aprender a fazer assim. Mas nunca aprenda a fazer assim. Sabe o que ele me ensinou? Pastor Walter teve câncer nos rins. E ele foi perdendo toda a sua saúde, foi esvaindo a sua saúde, foi perdendo. E eu não queria ir lá vê-lo. A esposa dele disse para mim, pastor, você precisa ir lá ver o Walter. O Walter está dizendo que vai morrer e você não vai lá vê-lo. Eu disse, irmã Geralda, mas eu não consigo ir lá. Como é que eu vou lá e vou vê-lo naquele estado? Todo mundo está falando para mim que ele está pele e osso e eu não quero vê-lo, não quero ter essa lembrança dele. Ela disse, mas ele está exigindo que você vá lá. E eu resolvi tomar coragem e fui ver o pastor Walter. E um homem sábio. Quando eu cheguei lá, ele estava deitado numa cama agora, não no quarto, mas colocaram a cama na sala para ficar mais fácil. Estava ele e a família. E quando eu cheguei na porta, eu de longe vi, ele estava pesando 35 quilos. Imagina que um homem pesar 35 quilos. Ele tinha diminuído de tamanho. Parece que isso acontece, eu não sei se vocês já perceberam, quando alguém está muito debilitado. Mas a sabedoria de um pai espiritual, como é interessante. Eu olhei para ele na porta, entrei em choque e comecei a chorar. Olhei para ele, as lágrimas descendo, eu chocado, olhando para ele naquela condição, vendo tudo aquilo. Comecei a chorar. E aí a esposa dele olhou para mim e falou, ele está te mandando entrar. Ela já conseguia entender o que ele estava dizendo, porque ele estava falando muito baixinho.
E aí ele chegou perto dela, ela chegou perto dele e ele mandou me chamar. E quando eu cheguei na cama, a cama baixinha, eu ajoelhei na cama para poder ouvir o que ele queria falar comigo. E ele chegou no meu ouvido e sabe o que ele me disse? Deixa eu orar por você que você não está bem não. Para onde eu vou ficar melhor que você. É de mentores que a gente precisa. Olhe para cá, quando meu filho foi acometido de uma enfermidade letal, era a voz do Walter que eu ouvia no meu ouvido dizendo: eu vou para um lugar melhor. Quando eu perdi o meu filho, era a voz dele que eu ouvia dizer para mim: você não está bem. A morte não é um inimigo. O mentor, ele tem a capacidade de fazer algumas coisas diferentes, porque você se julga, hoje está aqui, e você pode ser até melhor pregador do que o seu pastor, você pode ser mais habilidoso, você pode ser mais capaz, você pode ser mais inteligente, mais eloquente, você pode ser melhor em tudo, mas eu quero dizer a você, quando Deus queria falar no Monte da Transfiguração, Ele não chamou Eliseu, e Eliseu tinha mais sinais do que Elias. Ele tinha o dobro, porque Eliseu tinha porção dobrada de Elias. Quando Deus queria falar com Josué, no Monte da Transfiguração, Ele não chamou Josué, e Josué que conquistou a terra. Moisés só libertou o povo. Quem tinha conquista era Josué. Mas Deus não avaliou conquista e nem sinais. Deus avaliou quem eram os pais. Quantos vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje? Se você quer avançar, você precisa de espelhos. Se você quer crescer, você precisa avaliar isso. Quantos estão comigo aqui ainda? Estão comigo aqui ainda? Digam aleluia, pelo amor de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele, diga, não ande sem mentores. Não, diga para ele, diga, não ande sem mentores. Olhe para cá, deixa eu dizer para você uma coisa. Quando Samuel ouviu a voz de Deus, quem discerniu a voz de Deus não foi Samuel, foi Eli. E Eli estava com o sacerdócio em declínio. Mas foi Eli que disse para Samuel: diga para o Senhor, eis-me aqui, porque é Deus que está falando com você. Eu não sei se você está entendendo, mas se você quer crescer espiritualmente, não é porque você é bom, é porque você está debaixo da unção de alguém que Deus honra. Quantos vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Então aprenda a honrar os seus líderes. Aprenda isso, porque honrar, depois que alguém parte, é muito fácil. Mandar flores depois que alguém está indo para a sepultura, ou mandar uma, como se diz aquilo? Coroa, não é o mesmo que você presentear vivo. Deus está chamando a mim e a você para entender que nós às vezes ganhamos uma batalha por estar debaixo da liderança de alguém. Diga aleluia por isso, pelo amor de Deus. Segunda coisa que a gente precisa entender para a nossa liderança ser desenvolvida, é que querendo ou não, Deus precisa nos matricular na escola do sofrimento. O que eu estou querendo dizer para você? Ninguém chega a Canaã sem passar pelo deserto. Deus vai matricular todo mundo que está aqui na escola da dor, da aflição e da crise.
Eu sabia que não ia ter aleluia, só ia ter um. Eu vou repetir, não adianta você fugir, mas Jesus foi matriculado no Getsemane, e eu e você não vamos pular essa lição. Pare de ficar reclamando da luta, pare de ficar reclamando do sofrimento e da crise. A crise não é de maneira nenhuma para poder desenvolver o nosso caráter, mas ela revela o nosso caráter. Quando a gente vive um problema, a gente mostra a legitimidade realmente do nosso compromisso. Então, você que está aqui hoje, se resolveu liderar, esteja pronto, querido, para viver a rejeição, o sofrimento, o abandono, a solidão, a renúncia, a injustiça, a traição, a luta, o prejuízo, o luto, a morte. Nós temos que matricular na escola do sofrimento, porque depois que a gente passa da escola do sofrimento, Deus está ensinando a gente a ser aprovado na perseverança, a ser aprovado na confrontação, a ser aprovado no discipulado, a ser trabalhado, tratado, lapidado, exprimido. Mas toda vez que a gente está sendo exprimido, difamado, a gente está sendo transformado. Foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão tinha ouvido um chamado de Deus. Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Ele obedeceu e foi. Sabe o que Deus fez? Deus levou ele e disse: agora eu estou levando você para ser queimado, para que você aprenda a arder. Eu estou levando você para ser provado, para que você seja aprovado. Eu estou levando você para ser desafiado, para você aprender a obedecer. Eu estou levando você para ser contrariado, para você aprender a não retroceder. Eu estou levando você a aprender a servir de verdade. Eu estou exigindo de você alguma coisa que para você é preciosa, seu filho, e ele não negou. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje? Repita comigo e diga: Deus me leva à escola do quebrantamento. Quantos de vocês ainda querem continuar ouvindo? Vamos lá, você está interessado ainda de verdade? Porque quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas não querem ouvir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, com alegria, diga: você não será isento. Não, diga com alegria, diga: você não será isento do Getsemane. Aleluia. Irmãos, é lá na escola do deserto é que Deus nos ensina que o pão tem que cair do céu, que a água tem que sair da rocha. É lá que Deus nos ensina que se está de noite, você tem que continuar caminhando, seguindo a nuvem que está em fogo, e durante o dia é Ele quem vai te proteger. É no meio do deserto que Deus te ensina que a codornizes vai voar à altura da sua mão. É no meio do deserto que Deus vai te alimentar. É no meio do deserto que Deus vai lhe ensinar. E aí eu estou pregando para você uma mensagem que parece ser dura. Não fica chateado comigo, não. Eu não sei se devo. Acho que você vai ficar ofendido comigo. Mas é no meio do deserto que Deus ensina para a gente a não ser frouxo. Você já viu gente que quer liderar, mas é mole? Ó Deus, eu estou passando tanta luta, tanto problema. Pergunta o seu pai espiritual como que foi para ele chegar. Deixa eu descer um pouquinho aqui e contar para vocês uma coisa, já vou subir de volta. Um dia eu terminei de pregar, o cara me conhecia. E aí ele falou comigo assim: pastor, eu quero que você faça uma oração para mim. Eu falei: faço. Ele falou: eu quero que você transfere a unção que está na sua vida para mim. Eu falei: lógico. Pus a mão na cabeça dele e falei: Senhor, que ele passe as mesmas lutas que eu já passei. Que ele enfrente os mesmos demônios que eu já enfrentei. Que ele seja caluniado como eu já fui. Que ele enfrente a dor do luto como eu já enfrentei. E ele começou a tirar a cabeça. Eu falei: fica aqui, vem cá, você não falou que queria? Não escapa não, vem cá.
Quando eu terminei de orar, ele falou: pastor, retire essa oração, pelo amor de Deus. Tem gente que quer chegar onde você chegou sem percorrer o caminho. Liderança é coisa séria. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Terceira coisa importante para nós: convicção. Repita comigo, diga convicção. Outra vez, diga bem forte, diga convicção, mas eu quero que você diga convicção, muito convicto, diga convicção. Convicção. Irmão, sabe o que é convicção? Convicção significa crença profunda. Convicção significa a razão da minha vida. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa: você na sua liderança precisa descobrir, precisa aceitar de que você nasceu para fazer o que Deus está te colocando para fazer. Não pode haver dúvida. Aleluia. Será que hoje você está tão convicto, mas tão convicto, mas tão convicto na sua vida, que você não abre mão, você diz: Deus me chamou para isso, eu não vou ser realizado com mais nada na minha vida se eu não estiver fazendo isso? Aleluia. Deixa eu usar uma figura de linguagem aqui para poder chocar você. Você está tão convicto de que você faz o seu chamado com faca na boca, sangue no olho, coração queimando, vida ardendo, está tudo caindo, tudo desmoronando do seu lado, mas você está do mesmo jeito. Aleluia. Está todo mundo abatendo, está todo mundo desanimando, está todo mundo recuando, mas você continua firme. É igual os islâmicos. Um dia pediram em um WhatsApp só de pregadores lá no Islã. E aí de repente alguém disse assim: ore para que não mate mais missionários aqui no Islã. Sabe o que o missionário escreveu? Não, ore para que mate, ore para que mate. Os irmãos disseram: não, ele ficou doido, ele está perturbado, está mandando orar para matar. Ore para que mate. E aí perguntaram: por que você quer que ore para que mate? Ele disse: é porque aqui os muçulmanos estão vendo que os cristãos não recuam nem diante da morte, e por causa disso eles estão convertendo, e se é para eles converter, eu pago a vida com a minha vida. Convicção. Repita comigo, diga convicção. Você está disposto a estar convicto? Essa crença de tal maneira que você não seria feliz fazendo outra coisa. Para mim, chamado de Deus não é quando você tem... O sujeito fala assim: eu fui chamado por Deus porque todas as portas fecharam. Está errado. Você foi chamado por Deus porque todas estavam abertas e você assim mesmo fez a opção pela mais difícil. Aleluia. Você está convicto? Alguém vai dizer para você: para, recua, vai embora. Você vai dizer: não posso, eu estou convicto. A mulher diz para você: vamos para a cama comigo. Você diz: não posso, estou convicto. O sujeito vai dizer: vamos fumar maconha. Não posso, estou convicto. O que mantém você, querido, no rumo, o que mantém você na rota certa, é a convicção. É a certeza profunda, é a certeza absoluta que você tem de que você não faria outra coisa, de que você não pode caminhar para outro lugar, de que você existe por causa daquilo, que esta é a razão da sua existência, que Deus não errou quando te criou, de que você não é um acidente, de que você é um plano de Deus minuciosamente elaborado pela mão divina, pela mente divina, de que você está aqui hoje, nesta cidade, nesta igreja, nesta manhã, neste lugar, ouvindo esta palavra, porque Deus conduziu e trouxe você aqui, ainda que seja difícil. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua esquerda e à tua direita, mas você permanece firme, porque não será atingido, porque você está convicto. Repita comigo, diga convicção. Outra vez, repita comigo, diga convicção. Quantos de vocês têm certeza de que Deus chamou você para fazer o que você está fazendo? Levante as mãos aos céus, pelo amor de Deus. Continue com as duas mãos erguidas bem alto, se puder.
E eu queria que você se enchesse de felicidade. Que você fizesse isso agora como se tivesse acontecido um gol do seu time no último minuto para ser campeão. É como se você estivesse destruindo as fortalezas do inimigo. É como se as portas do inferno não prevalecessem e você entrasse com ousadia. É você conquistar aquilo que Deus está lhe chamando com ousadia. É como Jesus fez. Jesus não recuou diante da cruz. Jesus olha para a cruz e ele caminha para a cruz como um rei caminha para ser coroado no seu trono de glória. Eu imagino que Jesus olhou para a cruz e não teve medo da cruz, porque ele viu o culto de hoje à noite, hoje nesta manhã, aqui agora, treinando essa liderança. Começa a olhar pelo que Deus vai realizar amanhã por intermédio da sua vida. Veja pelo amanhã. Aleluia. Aleluia. Começa a ver pelo amanhã. Ei, tem coisas que você não vai ver. E sabe por que eu e você não vamos ver? Porque profeta não tem honra enquanto está vivo. Ele só recebe a honra depois que morre. É como João Batista. Depois que cortaram a cabeça dele, depois que perseguiram a igreja, depois que mutilaram, depois que colocaram crentes para serem queimados vivos, o negócio parecia omelete, quanto mais batia, mais crescia. Um dia perguntaram para John Piper, uma missionária da igreja dele, foi estuprada por 6 homens pregando o evangelho, morreu ferida, e aí no dia do sepultamento, ele com a Bíblia na mão, o sujeito do lado dele disse para ele assim: que tragédia, hein, pastor? Ela pregando o evangelho e morreu desse jeito. John Piper olha para aquele membro da igreja com a Bíblia na mão do lado do caixão e ele diz: tragédia seria se ela tivesse morrido num iate pescando. Ela morreu fazendo aquilo que mais amava fazer. Meu Deus, tomara que hoje, nesta manhã, o Espírito Santo esteja levantando uma geração que não vai recuar, que não vai retroceder, uma geração que está convicta. Levante as suas mãos e diga comigo, diga convicção. Outra vez, diga convicção. Romanos 1,14. Dá para colocar aí, queridão? Romanos 1,14. A gente vai descobrir uma quarta característica. Dívida. Repita comigo, diga dívida. Outra vez, repita comigo, diga dívida. Romanos 1, verso 14. Enquanto ele coloca, eu quero que você entenda, querido, que servir a Deus não é uma questão de opção, é uma questão de dívida, porque nós estávamos perdidos e fomos achados. Aleluia. Olha para mim, deixa eu dizer para você uma coisa, você foi resgatado. Eu fui resgatado. Sabe o que é resgate? Resgate significa ele pagou o preço exigido. E hoje nós não somos mais donos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Irmãos, eu quero dizer para você, tem muita gente que prega o contrário, dizendo: olha, você não é obrigado a fazer a obra. Nós somos obrigados a fazer. Somos obrigados a fazer. O que eu estou tentando dizer para você? Porque nós temos uma dívida. Repita comigo e diga: uma dívida. Nós temos uma dívida impagável. Versículo 14. Sou devedor. Repita comigo, diga: sou devedor. Tanto a gregos como a bárbaros. Tanto a sábios como a ignorantes. Paulo está escrevendo aos romanos dizendo que ele era devedor. Paulo está dizendo uma coisa: olha,
eu não posso deixar de pagar essa conta. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Irmãos, se você for feliz, deixando de fazer o que você está fazendo, você continuar feliz, ainda não é convicção. Aleluia. Nós somos devedores. Deixa eu falar para você uma coisa. Eu quero fazer mais duro para você ainda. Eu quero fazer com que você seja apaixonado de tal maneira que você perca o apetite. Você perca o sono. Você, irmão, não abra mão. Você tendo oportunidade de fazer escolhas. Você escolha não fazer escolha, porque a sua única alternativa é agradar aquele que te chamou. Aleluia. Aleluia. Deus não quer que você seja genial, talentoso, mas Deus quer que você tenha uma dívida e que você se sinta assim. Deus quer que eu e você, irmãos, tomemos um procedimento, porque se nós tomarmos essa atitude, nós vamos transformar medrosos em corajosos. Nós vamos transformar ovelhas em leões. Nós vamos transformar pessoas, querido, para poder realizar a grande obra do Senhor. Aleluia, aleluia. Olhe para quem está no seu lado e diga para ele, diga, você é um devedor. Não, olhe para ele e diga, você é um devedor. Quinta coisa que nós precisamos. Causa, repita comigo, diga causa. Fala com a pessoa que está do seu lado, diga para ela, diga, você precisa de uma causa. Irmãos, quantos de vocês aqui estão dispostos a entender o que é uma causa? Me desculpem o que eu vou falar aqui hoje, eu respeito o partido político de qualquer pessoa, mas eu fico preocupado, irmãos, quando o PT tem mais gente comprometida com a causa do que a igreja de Jesus. Eles morrem por aquela causa. Nós precisamos de ser pessoas que têm uma causa. Quem tem uma causa tem uma razão. Quem tem uma causa não vive de entretenimento. Quem tem uma causa, irmãos, faz disso a sua rotina diária, faz disso a sua ocupação normal. Quem tem uma causa está sempre envolvido. Quem tem uma causa, irmãos, não recua diante de absolutamente nada, ele está sempre envolvido. Ele não precisa de motivação maior, a sua motivação é a causa. Deixa eu perguntar para você, você está tão envolvido, você está tão apaixonado, mas tão apaixonado que se ninguém te mandar fazer o que você está fazendo, você continua fazendo? Se ninguém aplaudir, se ninguém elogiar, se ninguém reconhecer, você continua. Se você hoje está aqui, você não consegue pensar em outra coisa, você não consegue colocar coisas mais importantes na sua vida do que isso, então nós estamos vivendo com relação a uma causa. Você se vê, querido, avançando na idade, crescendo na idade, chegando, ficando velhinho, com as pernas trêmulas, mas ainda fazendo o que você está fazendo? O Marcos, missionário da nossa igreja, lá em Floramar, que estava na África, me marcou tanto profundamente a vida dele. Ele tinha tanta causa, que ele teve 11 malárias. 11 malárias na África. E aí ele veio para o Brasil, e quando ele veio para o Brasil, o médico falou para ele o seguinte: mandem outro missionário para lá, porque você não pode voltar. Você está muito debilitado, se você voltar, você morre. Ele perguntou para a junta de missões quem que ia para o lugar dele. Eles disseram, não tem ninguém para mandar. Sabe o que ele fez? Voltou para a África e morreu lá. E antes de morrer, ele pediu para ser sepultado lá. Causa. Repita comigo, diga causa.
será que você estaria disposto a nunca ser um desertor? Tem algum militar aqui hoje? Tem alguém aqui que é do exército? Você é do exército? Polícia militar. Um desertor, quando alguém, por exemplo, abandona, é um desertor, ele tem que ser preso. Verdade ou mentira? Eles desconsideram a ele. Não é verdade? Por que isso acontece? Como é que você chama? Rodinelli, por que isso acontece? Porque quando o sujeito se alista nas Forças Armadas, ele não se alista para poder viver. Ele se alista, se for necessário, morrer. É verdade ou mentira? Isso é verdade ou é mentira? Entenda bem uma coisa, o sujeito não entra na polícia por causa do salário. O sujeito não entra na polícia para poder viver bem. O sujeito entra na polícia para, se for necessário, ele morrer. Não é que ele tem que desejar morrer, mas se ele entrou no exército, ele não se alista com garantia de vida, ele se alista com desejo de morte, se necessário. Independente do que aconteça. Tomara que o Espírito Santo faça isso em nós hoje. Nós nos alistemos no exército divino e não sejamos contados como desertores. Há muitos desertores que entram no chamado de Deus, que entram na vocação divina, pensando no bem que vai lhe proporcionar. Nós não somos chamados para pensar no bem que isso vai proporcionar. Nós somos chamados para que, se for necessário, que o mal aconteça, mas nós continuamos firmes. Eu pensei que eu fosse ouvir um outro aleluia. Eu vou repetir, aleluia. Eu vou repetir para você ser treinado para a morte, aleluia. Eu quero dizer para você que Jesus faz isso com seus discípulos. Jesus olha, Pedro, João, eles estão lá cuidando dos seus barcos. Jesus olha para eles e diz: vem e segue-me. Jesus disse: aquele que quer me seguir precisa renunciar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Certa vez Jesus estava falando para eles da sua morte, e eles disseram: Senhor, seja piedoso consigo mesmo. Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu vos chamei para um chamado de morte. Deus está, por meio de Jesus Cristo, nos chamando para um chamado, se for necessário, de morte, de açoite, de rejeição, de humilhação, de servidão, de sofrimento, de cruz. Mas Deus nos chamou para um chamado sem retorno. Será que eu posso ouvir aleluia aqui hoje? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele, diga: não seja um desertor. Não, diga para ele com alegria, diga: não seja um desertor. Faltam apenas duas coisas. Eu ainda posso continuar por mais 5 minutos, eu termino? Sexta coisa. Você precisa de uma paixão. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, diga: paixão. Não, eu quero que você diga para ele paixão de maneira apaixonada. Repita comigo, diga: paixão. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: eu estou apaixonado pelo meu chamado. Aleluia. Deixa eu explicar para você o que é paixão. Paixão é o que tirou Jesus do céu e trouxe ele para a terra. Ele se apaixonou por mim, por você. Ele olhou para mim, para você, e ele se apaixonou. Repita comigo, diga: paixão. Irmãos, quando nós estamos apaixonados, as pessoas vão seguir você por causa da sua paixão. Você está tão apaixonado, mas tão apaixonado, que as pessoas não sabem para onde você está indo, mas elas sabem com que coração você está indo. Eu prefiro, guarde bem uma coisa, eu prefiro colocar informação em quem tem coração do que colocar coração em quem só tem informação.
Quem tem, a pessoa que tem coração, é fácil de você colocar nela informação. Você quer ver uma coisa? Tem gente, por exemplo, que diz assim, pastor, o meu chamado, por exemplo, é ministerial. Eu tenho uma convicção para ser um pastor, mas aí você coloca uma célula na mão dele, ele desiste. Ele tem a informação teológica, mas não tem paixão suficiente para manter acesa aquela informação. Ele precisa de ter paixão. Porque se a gente lidera sem paixão, a gente é apenas um gerente. É alguém que comanda atividades. Nós somos aqui bem como a minha igreja, é uma igreja em célula. E se a gente faz a célula somente no horário da célula, e a gente não pensa naquela célula, a gente não sonha com a célula, não projeta aquilo para crescer, para avançar. Irmãos, guarde bem uma coisa. A gente é apenas alguém que foi contratado para exercer uma função, e não alguém que foi chamado para fazer aquilo. Tem que ter uma paixão no coração da gente, para entender que a gente não presta um serviço para ser recompensado. A gente está prestando um trabalho glorioso para Deus. Aleluia. Se tem paixão, a gente entende que a gente não foi fabricado, a gente foi gerado. Se tem paixão no nosso coração, tem um negócio que nos consome, tem um negócio que toma conta da vida da gente. Aleluia. Aleluia. Se você não tem paixão, você vai se tornar mais cedo ou mais tarde um parasita. Se você não tem paixão, um líder que não tem paixão vai se tornar um mercenário. Eu vou repetir, um líder que não tem paixão vai se tornar mercenário, porque ele não vai amar as ovelhas. Ele vai usá-las. Um líder que não tem paixão, ele não vai ser canal, ele vai ser entulho. Um líder que não tem paixão não vai ser bênção, vai ser laço. Um líder que não tem paixão não vai ser ovelha, vai ser lobo. Um líder que não tem paixão não vai ministrar vida, vai ser morte. Porque um líder que não tem paixão, ele sobrevive, mas ele não faz diferença. O sujeito que tem paixão é o produto mais elevado da comunhão espiritual, e é por isso que faz a enorme diferença. Ele está tão apaixonado, mas tão apaixonado que ele se recusa a recuar. Entenda bem uma coisa, irmãos, ele está morto. Não é porque fala mal dele que ele sai da igreja, não é porque fala mal dele que ele desiste. Um dia eu falei até para o irmão falou comigo assim, pastor, fica de olho porque tem um sujeito que falou comigo que vai acabar com você, vai sepultar seu ministério. Eu falei, o melhor benefício que pode fazer para uma semente é sepultá-la. Você põe ela debaixo da terra, é lá que ela começa a frutificar. Quem tem paixão pode tentar obstruir, paralisar, pode tentar fazer você recuar, pode se opor, mas quem tem paixão abre caminho aonde não tem caminho. Quem tem paixão abre porta onde não há porta. Quem tem paixão não recua diante de nada, porque ele é vibrante. Aleluia. Tem um negócio queimando aí na sua vida? Eu vou fazer essa pergunta de novo, enquanto eu estou pregando para você, tem um negócio ardendo aí dentro de você. Tem um negócio queimando dentro de você e agora, para você dizer assim, olha, eu não abro mão, eu continuo firme. Aleluia, tem um negócio ardendo, pegando fogo dentro de você, e você não consegue parar. Se há essa paixão em você, você vai trazer isso para o coração das pessoas. Jesus tinha tanta paixão, mas tanta paixão, que ele olha para os discípulos e diz assim, é aquilo que o Rondinelli falou, ele não era um desertor, ele olha para os discípulos e diz assim, eu estou tão apaixonado por vocês, que eu nasci morto, eu vim aqui para morrer.
Jesus olha para os discípulos e diz assim: se for necessário, e é necessário, eu vou dar a minha vida por sua causa. Deixa eles me crucificarem só por você. Como é que você não segue um homem desse? Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Como é que você não segue alguém que amou você tanto, apaixonou tanto? Eu fico pensando, irmãos, o amor de Deus não aumenta e nem diminui. Deus não ama você mais hoje porque você é crente do que amava ontem. Deus não desistiu de você pelo pecado que você cometeu hoje. Se precisasse dele fazer tudo outra vez, ele faria tudo de novo. E não é por todos, é só por você que está aqui hoje. Porque ele morreu por todos, mas ele morreu também por você, foi para você, foi por mim, foi por você. Ele pagou um preço alto pela minha vida e pela sua vida. Como é que alguém tão intenso na paixão, ele olha para os discípulos e diz assim: eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Ele reúne com os discípulos e diz para eles assim: olha, eu vim dar a minha vida. É muita paixão. Você já pensou o que é você reunir seus discípulos e dizer para eles: olha, eu estou aqui para dar a minha vida para vocês. Aleluia. Eu vim aqui para vocês extraírem tudo o que puderem de mim. Eu vim aqui para poder fazer você alcançar aquilo que você tem o direito de alcançar, e se for necessário, eu estou disposto a fazer isso. É essa liderança que nós precisamos. Por último, nós precisamos de uma liderança que se apaixone e uma liderança que inspire. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, diga inspiração. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga inspiração. Você tem coragem de fazer uma pergunta? Olha para quem está do seu lado e diga para ele, diga: quando você olha para mim, você fica inspirado ou desanimado? Responde, irmão, para valer. Quem inspira não manipula, porque ele simplesmente inspira, influencia naturalmente. Aleluia. Jesus fazia isso. Jesus andando pelas ruas, entenda bem uma coisa, e ele olha para alguém e diz assim: vem e segue-me. O sujeito larga tudo que ele tinha e vai seguir a Jesus, porque ele inspirava. Você já pensou o que é um cara igual, por exemplo, Mateus, largar a coletoria de impostos para poder seguir a Jesus? Irmão, seguir Jesus e largar a coletoria de impostos era largar o melhor emprego da época. E tem uma coisa, Pedro largou o barco e quando Jesus morreu ele voltou para pescar. Mas Mateus não podia voltar a ser coletor, porque a vaga de coletor tinha os milhões querendo, porque dava muito recurso. Quando Mateus deixou a coletoria, ele não só deixou a coletoria, Rodinelli, ele deixou a chefia da coletoria. Imagina bem a atitude de Mateus, Júnior. Pastor Júnior, sabe o que ele fez? Ele era o cara mais odiado da sociedade, porque Roma extorquia imposto, extorquindo impostos. Havia os zelotes que tinham um cuidado imenso com o povo judeu e pelas leis. E enquanto existiam
Os cobradores de impostos, eles eram odiados, porque eles cobravam mais caro e davam dinheiro para enriquecer Roma, e ainda ficavam com boa parte. Então eles eram alguém que não eram de confiança. Eles eram alguém que não eram desejados, que não eram procurados, que não eram rejeitados. Era alguém que deveria ser tratado com desprezo e não confiável. Mas Jesus olha para aquele sujeito e diz para ele assim: olha, vem me seguir, porque eu vou mudar a sua vida. Você não será mais um mentiroso, você não será mais um homem de confiança, você será outro homem. Ele abandona tudo com a chance de não voltar atrás e sai seguindo a influência daquele mestre. Tinha que ter muita paixão nele. Tinha que ter muita convicção nele. Aleluia. Deus está chamando você, querido, para influenciar a outros. Independente de ganhar alguma coisa, independente de ganhar lucro, independente de qualquer coisa, seguir a esse mestre. Tomar a atitude de fazer a vontade dele. Nós estamos aqui hoje para poder conquistar o mundo, para apontar, para seguir a Jesus. Eu vou terminar a minha palavra dizendo para você uma coisa. Deus está me chamando e chamando você para poder fazer grande diferença e influenciar as pessoas nesses últimos dias. Sua paixão inspira? Eu quero fazer a pergunta outra vez. Sua paixão inspira? Sua paixão é capaz de fazer com que as pessoas te sigam? Você está tão convicto, está tão apaixonado, está tão decidido em seguir a Jesus. A multidão veio atrás de Jesus. E Jesus teve um discurso pesado, a multidão quis ir embora. Aí Pedro, Jesus disse assim: vocês também não querem ir? Pedro diz assim: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Deus está chamando você hoje para inspirar pessoas. Mas para isso Deus precisa mexer com a minha liderança e com a sua liderança. Feche seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Deus está chamando eu e você hoje para poder ser possuído e tomado de uma nova mudança. Deus está nos chamando hoje. E eu quero orar. Mas eu não quero fazer um ato religioso, eu quero fazer um ato profético. Eu quero chamar as pessoas hoje que querem mudar o curso e o rumo da sua geração. De tal maneira que você, mais do que ser chamado para poder cumprir uma tarefa, você é chamado para mudar uma realidade espiritual. A realidade espiritual que se tem hoje. Eu quero pedir desculpa até o Rondinelli que está aqui, porque ele é policial, mas existem 3 P's desacreditados hoje. Sabe quais são os 3 P's? Polícia, pastor e político. Tem gente que não acredita mais na polícia, não acredita nos políticos e nem acredita mais em pastores. Porque a nossa geração denegriu o chamado. Mas Deus está nos chamando hoje para restaurar o chamado. Deus está nos chamando hoje. E entenda bem uma coisa, pastor Júnior, eu estou orando agora para que Deus desperte todos os membros da sua igreja para querer ser pastor.
Tomara que Deus traga tanta multidão para cá, que essa igreja aqui seja lugar de treinamento de obreiro. Deus levante aqui, eu não sei se você tem 200 membros, 250, mas tomara que tenha 200, 250 pastores, homens que vão se entregar por uma causa, gente apaixonada, gente que influencia, gente convicta, gente apaixonada, gente que não recua. Eu não estou chamando você para liderar célula. Grupo pequeno, vai e vem. O chamado não é para poder ser transformado em liderar grupo. O chamado é para ser transformado em liderar lideranças. Porque liderar grupos aparecem e desaparecem. Mas quando você lidera lideranças que lideram lideranças, nunca mais a igreja é a mesma. Essa bênção está sobre você, pastor. Essa bênção está sobre a minha vida, sobre o meu chamado, sobre o meu ministério. Deus está nos chamando para liderar lideranças. Vou provar para você isso, chamando você para orar. Sabe como? Jesus preparou uma liderança que quando ele partiu, quando ele foi, ela na verdade desviou-se, mas ele foi atrás deles, os restaurou, e o evangelho chegou até nós. É uma noite de restauração, uma manhã, de restauração. Eu não quero chamar você hoje para mudar alguma coisa, eu quero chamar você para mudar a sua vida. Eu quero chamar você para vir para esse altar, mas antes de você vir, eu quero te chamar para dar um tiro de 66 no ouvido. Eu quero chamar você para a morte. Eu quero chamar você para se alistar no exército divino. Não para ter vida, mas se for necessário morrer. Onde está o primeiro que se candidata? Onde está o primeiro que se candidata? Que beleza. Que beleza. Que beleza. Onde estão os candidatos? Vem se colocar, vem se prostrar, vem clamar. Ele está à procura. Ele está à procura. Como é que chama esse bairro? Veneza? Sai pelas ruas do Veneza. Sai pelas praças e se informa. E procura alguém que quer se comprometer com a justiça e com a verdade. E eu vou sarar a cidade. Deixa Deus te achar. Deixa Deus te pegar. Deixa Deus te encontrar. Chega de abatimento de paixão. Deixa Deus te consumir. Deixa Deus hoje te deslocar. Deixa Deus hoje sujar de novo o seu rosto de lágrima. Deixa o seu rosto arder. Deixa dar olheira de lágrimas. Deixa de novo a convicção chegar. Deixa a paixão por Deus aumentar. Deixa Deus te chamar outra vez e te dizer: eu te chamei para mais do que liderar uma célula. Eu te chamei para gerenciar o meu reino sobre essa terra e gerar lideranças sadias, frutíferas e não estéreis. Deixa liberar isso sobre você hoje. Diz para Deus hoje: Deus,
Eu não estava andando assim. Deus, eu estava liderando uma célula só. E ainda reclamando ainda, murmurando ainda da minha célula. Mas o Senhor me chamou para muito mais do que isso. O Senhor me chamou para liderar lideranças. Enquanto eles adoram a Deus, você se derrama. Deixa arder, deixa queimar. Se entrega de novo. Faz como se tudo começasse hoje. Deixa queimar de novo. Deixa Deus tomar de volta você.
Faz, Espírito Santo, a tua obra. Faz, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo. Mais. Libera mais, Espírito Santo. Libera hoje, agora mais, Espírito Santo, mais. Ei, mais de ti, Senhor, mais do teu Espírito sobre nós. Mais, Espírito Santo, mais. Libera sobre todos nós. Fica livre.